bem-vinda para o primeiro dia de aula. Meu Deus. Vamos para conceitos. Viu? Tem controles experimentais. Como vocês explicariam isso, se fosse uma pergunta aberta? O que é essa epistemologia? O que significa? Ciência, origem de conhecimento. Estudio. Sim. Estudio del científico. Conhecimento científico. Tá. Então, epistemologia é esse estudo do conhecimento científico. Sim. Que aborda a epistemologia? Que temas ele aborda? Três coisas. São três questões da epistemologia. Três assuntos importantes. Lembram? Peraí. Racionalismo e empirismo, o que são isso? Razão, racionalismo. Investigação científica. Estava dentro do racionalismo e empirismo. Razão, conhecimento. Sim, é o conhecimento, mas em que sentido? Origem do conhecimento. De onde vem o conhecimento humano? Vem da razão ou vem da experiência? E aí você tem duas vertentes, né? Qual seria? Razão e experiência. Razão. E experiência. O que vem da razão se chama Racionalismo. racionalismo. E o que vem da experiência? Por que se chama empirismo? Porque é prática que a gente usa só De lidar com os sentidos. sentidos. Isso, porque empiria em grego significa sentidos, utilizar os sentidos. Porque eu tenho que tocar, eu tenho que observar, eu tenho que manipular. Isso é experiência, empirismo. Então, o conhecimento ele pode vir dessas duas fontes. Essa é a discussão, né? Kant vai dizer que é dos dois, é a razão e a experiência, um pouco de cada. Mas aí já a gente não vai abordar isso porque é mais filosofia. Tá, origem depois, o que mais? Possibilidades do conhecimento. Possibilidade. É possível ou não conhecer de forma objetiva? Não. Não é possível. Por que não é possível? Porque o ser humano não tem conhecimento absoluto. Não tem o conhecimento absoluto. Não é possível o que, doutor? A possibilidade de conhecer, né? Possibilidade de conhecimento. É possível ou não é possível conhecer a realidade? De forma absoluta, não é possível. Então, se não é possível, qual é a saída? Eu tenho que delimitar, especificar o meu objeto de estudo para que o que eu conheço dessa realidade, desse objeto, possa ser o mais objetivo possível. Né? Então, eu tenho que sempre especificar. Eu não posso estudar o corpo do ser humano na medicina. Eu, como médico, não posso estudar o corpo do ser humano. É impossível isso. Então, eu vou pegar só uma parte do corpo humano. Eu vou me especializar pele. Né? Então, eu vou ser dermato. Então, a minha especialidade é dermatologia. Só essa parte. Então, eu vou me especializar. Ou eu posso ser traumatologista, ou cardiologista, neurologista. Sempre é específico. Qual é a outra questão? Origem e possibilidade. Limites. Isso é interessante. Até onde conhecemos? Até onde nós podemos conhecer? Qual é o limite? É ilimitado ou não é ilimitado o conhecimento humano? Limitado. É limitado. Inclusive porque todo conhecimento ele sempre vai ser provisional, ou seja, ele vai ser provisório. O que eu sei até agora é o que existe um cúmulo de conhecimento científico
E isso é o que eu tenho até agora. Mas a partir daqui a 5, 10, 20 anos, isso pode mudar também. Né? Por isso é provisório. O que hoje eu acredito que seja algo verdadeiro pode mudar também. Né? Entendem? A não ser as questões matemáticas, física, matemática, essas coisas é complicado. Então, a epistemologia estudia el conocimiento científico, aborda a origem, possibilidade e limites. Aí você já tem como para abordar isso na prova de metodologia. Pergunta número 1. Explique que aborda a epistemologia. Aborda a origem, possibilidade e limites. Marcar X, né, doutor? Não, Não, doutor. Marcar X. Porque é interessante isso e tem a ver com isso. Por que a gente não quer Escrever? Porque às vezes você não lembra, mas você lê ali, você lembra, é isso daqui, um papo. Sim, mas não é muito por isso. Mas não, mesmo assim, tem gente que não gosta de ler livros. Você passa livro com o aluno e o aluno cai, desmaia. Ele não gosta. Eu não gosto, doutor. Porque, assim, o racionalismo, ele é mais assim dos europeus, de França, os franceses, os alemães, eles são muito mais racionalistas. E empiristas são mais os ingleses. Inglaterra são muito mais práticos, empiristas. Você pega um livro de filosofia francês ou alemão, o livro é extenso, porque o cara ele vai pegar lá e vai fazer um raciocínio lógico, né? Ele dá muitas voltas para explicar, mas isso está correto isso, porque ele vai explicando ponto por ponto. Um filósofo inglês, por exemplo, o escocês, como no caso David Hume, tem um livrinho assim bem pequenininho onde ele explica o que é ética, por exemplo. Né? Então ele é muito mais prático. Então a diferença entre racionalismo e empirismo é enorme. Então o racionalismo sempre implica explicar. E o brasileiro é o quê, doutor? Então, nós latinos somos muito mais. A gente não gosta de ler, nem discutir ideias. A gente está aí mais na. Como que eu posso dizer? É horrível dizer isso. É horrível dizer isso, mas eu me incluo. Eu acho que a gente. Nós somos muito. Como é que eu posso dizer? Procura a assim? palavra certa, doutor. Nós temos digamos assim, uma inteligência substandard. Nossa, que péssimo. Porque eu acho assim que é difícil a gente chegar num nível, mas isso é a nível geral, né? Porque se a gente observa com relação, por exemplo, a paper científico, pesquisa científica, quem realiza mais pesquisa científica são os Estados Unidos, Alemanha, França, né? E os países latino-americanos investem pouquíssimo em educação, pesquisa científica. A culpa não é nossa assim, como cidadãos. É também por uma parte, mas é mais do político, da classe política. O político ele quer que as pessoas continuem burras. Essa é a verdade. Eu acho que é assim, polêmico também, eu vou dizer, mas muita democracia é complicado também. O que é muita democracia? É muitas instituições, muitos funcionários públicos, né? Muita burocracia. Isso não ajuda para o desenvolvimento do país. Eu pergunto para vocês, quais são os 3 países mais desenvolvidos do mundo? Os 3, assim. Onde não há pobreza, onde todo mundo está. Chile em primeiro lugar. Eles são mais assim, eles têm mais poder econômico. Eles têm muito dinheiro. Mas eu digo assim,
países que eram mais desenvolvidos em tudo. Aqui, ó. Desenvolvido. A população, a educação e também a riqueza. Quais são os 3 países? China, Estados Unidos. Não é Não, eles são poder mais econômico. desenvolvidos tá. no sentido. Aí. Os países mais ricos e desenvolvidos, É uns países pequenos, né, doutora? mais ou menos. Noruega, Isso, Noruega. Dinamarca, Suécia. Assim. Suécia, Dinamarca e Noruega. Sempre são os 3. Mas eles, Às vezes eles o são primeiro é muito, de eles Dinamarca, são muito inteligentes. mas são os 3 mais desenvolvidos. E o nosso Brasil não. Aí eu pergunto para vocês, quais desses países são democráticos? Nenhum desses países é democracia. É uma monarquia parlamentar. Quais são os países mais corruptos? Onde existe subdesenvolvimento, fome, Brasil. miséria. A gente coloca assim uma lista, são os países mais democráticos, mais constitucionalistas. Os países onde você tem mais leis. Paraguai, assim, é um país onde todo dia é elaborado, tipo, sai 100 leis por dia. Mas aí não tem sentido isso. Mas será que esses países, Noruega, Dinamarca e Suécia, eles não são corruptos ou não tem um órgão que vai fiscalizar? Não, eles são desenvolvidos assim em tudo, pela questão cultural, educação. Eu acho que a visão implica muito também. Mas eles não são assim muito institucionalistas no sentido de que tem que haver um ministério, subministério, subsecretário, sabe? Isso é o que eu digo assim no Paraguai, não sei, no Brasil eu acho que é assim também. Mas aqui, por exemplo, você cria um ministério. O ministério cria 3, 4, 5 secretarias. Cada secretaria tem 10 funcionários públicos. Então é tudo uma burocracia para nada. Não, é igual o vereador. O vereador tem 35 assessores. Exatamente, não tem sentido isso. Isso aí é para Assessor medir pra para quê? ele só. E aqui é assim, aqui no Paraguai é assim. Aqui no Paraguai você gasta 60% do orçamento nacional para salários. 60% do orçamento para salário. 5% é educação. Acho que no Brasil é uns 80. Imagina se você aumenta, por exemplo, o orçamento, sei lá, de 5 para 15 para educação, pesquisa. Eu acho que pode melhorar, diminuir a máquina burocrática. Não precisa tantos funcionários. Mas por que a gente chegou nisso? Por causa do empirismo. Uhum. Depois, o que era? Ciência. Ciência é conhecimento. Existem 3 palavras aí que vão definir a ciência, que seriam os elementos principais da ciência. Quais são? A ciência é o conhecimento que utiliza a observação. Utiliza a observação. Depois, experimento e racionamento. Foi tudo a aula de ontem. Existem tipos de observação. O mais importante aqui é entender que toda pesquisa começa pela observação. Observação não pode faltar. Experimento pode faltar numa pesquisa? Existem pesquisas que são experimentais e outras que são só observacionais. Então, o experimento somente para investigação experimental. Então, toda pesquisa começa com uma observação. Isso, a observação não pode faltar numa pesquisa. Experimento, só aquelas pesquisas que são experimentais. E o raciocínio que é utilizado para argumentar a pesquisa, para explicar o problema.
Agora, vamos tentar, porque como é muita coisa, vamos tentar fazer de uma forma que a gente possa entender. Aqui já fica claro, são 3 elementos: observação, experimento e racionamento. Depois tem os tipos de pesquisa, que era qualitativo e quantitativo. Essa diferença é muito importante entender. Qualitativo e quantitativo. Essa diferença é super importante para nós. Temos que ter uma clareza nessas 2 questões aqui. O que é qualitativo? Em primeiro lugar, é subjetivo. O foco qualitativo é subjetivo. Por que é subjetivo? Porque está centrado no sujeito, na pessoa, no pesquisador. Né? Pesquisador. Está centrado. O foco do qualitativo vai ser o pesquisador. Por isso é subjetivo. O que significa que é subjetivo? Como pesquisador, ele tem que ter a palavra é a maior quantidade de informações. Então ele vai procurar muitas fontes de informação. Quanto mais fontes ele pesquisar, vai ser melhor. Ele vai buscar em várias fontes achar a resposta para aquele problema que ele está estudando. Isso é subjetivo. É como se fosse, a gente vai focar aqui na capacidade do pesquisador, na responsabilidade do pesquisador. A gente confia que ele realmente estudou, que ele procurou, né? Que ele leu todas essas fontes. Então, isso é subjetivo. Isso é qualitativo. Como seria o resultado de um estudo qualitativo? Ele é um estudo mais explicativo, no sentido indicativo. Tá? Aqui, nesse foco qualitativo, ele não vai buscar relação de causa e efeito. Aqui não existe relação de causa e efeito. No foco quantitativo, o mais importante é a relação causa e efeito. O que causa esse problema? Né? Então eu vou falar sobre a relação causa e efeito. Isso no quantitativo. No qualitativo, não é esse o foco, porque ele é mais indicativo. Ele vai dizendo assim, por exemplo, o que causa a doença, o que pode causar a doença nessa população são esses fatores, são essas variáveis. Então ele vai abordar, por exemplo, um problema aqui, que pode ser um problema de saúde, como diabetes infantil. Esse é o tópico no foco qualitativo. Aí ele vai abordar que a diabetes infantil pode ter várias causas, né? É multicausal. É a alimentação ruim, alimentos industriais, questões genéticas. Você entende? Então ele vai buscar muitas fontes de informação. Isso é o foco qualitativo. O quantitativo é objetivo. Agora, para ser objetivo, o que nós devemos fazer para que o conhecimento seja objetivo? A gente não pode conhecer a realidade de uma forma completa, geral. Né? Devemos sempre especificar. Devemos delimitar. Quanto mais específico melhor. Melhor para quê? Melhor para a objetividade.
E a objetividade significa as informações possam ser verdadeiras, comprovadas, evidenciadas, etc. Então aqui a gente foca no objeto. Estamos focando no objeto de estudo. Agora, para você identificar o objeto de estudo, você precisa delimitar, especificar. Está? Vamos colocar como exemplo como seria o título de uma pesquisa. Utilizando aqui diabetes infantil. Eu quero estudar diabetes. Não dá para estudar diabetes, porque o diabetes é amplo. Eu tenho que especificar. Diabetes infantil. Já é mais específico, né? Porque diabetes pode ser em idosos, adolescentes. Diabetes infantil também é amplo. Preciso especificar mais. Onde? Diabetes infantil na cidade de Ponta Porã. É bastante específico. Mas quando eu digo assim, diabetes infantil na cidade de Ponta Porã, também falta especificar, porque aqui eu tenho que delimitar que tempo, que ano. Então eu preciso pegar um pedaço do tempo, né, para abordar. Esse pedaço de tempo, ele vai depender do que, qual é a informação que eu estou querendo pesquisar. Nesses 2 anos houve um aumento de casos de diabetes, né, de acordo aos dados dos hospitais. Então por isso que é relevante. Então aqui a relevância sempre vai ser por causa do aumento, por exemplo. Aí já é específico. Diabetes infantil na cidade de Ponta Porã, 2020 e 2022. Vocês podem observar aí o problema para uma pesquisa nesse título. Esse seria um tema para a pesquisa. Agora, quando você apresenta um tema, o orientador ele vai perguntar assim, mas qual que é o problema desse tema? O problema é assim, o problema pode ser uma palavra aqui, aumento. Esse é o problema, o aumento da diabetes na cidade de Ponta Porã, 2020 e 2022. Então aqui eu tenho o tema e aqui eu tenho o problema da pesquisa. Dá para entender, né? O problema sempre vai ser assim, um adjetivo, um verbo, uma palavra que indique que tenha relação aí com o tema. Quando a gente fala objeto de estudo, o objeto de estudo já inclui o problema também. Aqui o objeto de estudo é diabetes infantil, etc. Mas também inclui o problema. Tá? Então esse aqui seria o quantitativo, que é bem específico. É o aumento da diabetes nessa cidade, nesse ano. Que é diferente daqui, porque se ele vai explicar diabetes infantil, ele vai dizer assim, pode ter várias causas. Pode ser alimentação, pode ser questões genéticas, ambientais, né? Então aqui é diferente o qualitativo. Perguntas? Você entende? Bem. Outra coisa que faltou? Existe um foco também mixto. Vocês vão achar isso. A pesquisa mixta, que é quali ou quanti. Só que o mixto é assim. O mixto, ele pode começar qualitativo, ele é qualitativo, mas inclui elementos quantitativos. Ou ele pode ser quantitativos
e acrescenta elementos qualitativos. Isso é um misto. Ou seja, a mistura é assim. No misto, você sempre vai ter um foco, ou é quali ou é quanti. Mas se é quanti, você inclui algumas questões qualitativas ou vice-versa. Esse é o misto. Não é uma mistura assim 50 e 50. Você só utiliza dados, por exemplo. Doutora, repete, por Informações. favor. Sim. Repete, por favor. Você falou misto. Tá, o misto é a mistura dos dois. Mas em que sentido? O misto, ele, por exemplo, se é qualitativo, ele vai incluir alguns dados do quantitativo. Ou se a pesquisa é quantitativa, ele vai incluir algumas questões qualitativas. Por exemplo, aqui, sei lá, eu vou estudar violência de gênero, né? Qualitativa. Eu vou explicar por que existem, assim, aumenta o caso de feminicídio. Como que eu posso incluir aqui o quantitativo? Dados, por exemplo, da polícia, do Ministério Público, quantidade de mulheres. Então, esses dados, quantidade de mulheres, é quantitativo, porque é bem específico. Ou aqui, eu começo o quantitativo, que é só dados, números, e incluo, por exemplo, a opinião de algum sociólogo, que dá uma explicação para algum fenômeno. Então, eu incluo o qualitativo. Então, o misto seria mais ou menos isso. Não, mais ou menos não, seria isso mesmo. Isso. É isso. Na medicina, nós utilizamos o qualitativo ou o quantitativo. Essa é uma discussão que, para alguns médicos, o que vale é só o quantitativo. O que vale é só o quantitativo. Mas não é assim, porque nós trabalhamos com seres humanos, né? Então seria misto. Seria misto. É os dois. Um estudo observacional, por exemplo, ele é só qualitativo. Continuamos. O que faltou ontem foi níveis de pesquisa. Não sei se eu estou correto. Na verdade. Agora é um tipo de investigação. 5.2. Os Experimentais. tipos de pesquisa seria quali, quanti e o observacional e o experimental. Foi isso que eu Mas falei. aí, o experimental e o observacional, isso aí vai ser trabalho com apresentação oral. Porque existem vários tipos de pesquisa observacional. Mas aí a gente vai apresentar isso com um trabalho escrito, com a apresentação. E o que faltou ontem foi níveis. Níveis de investigação. Isso aqui também é importante. Já temos aí duas coisas importantes. A questão da epistemologia, que estuda origem, a possibilidade e limites. Ciência que utiliza observação, experimento, raciocínio. Qualitativo, quantitativo. Níveis de pesquisa também é relevante, é muito importante isso. Existem níveis de pesquisa que é básica, quer dizer, o nível é básico, e outro nível que é alto. No nível básico, nós temos uma investigação exploratória. Tá? Eu vou começar a explorar uma investigação descritiva, uma investigação analítica e uma investigação experimental. Qual a diferença entre exploratória, descritiva, analítica e experimental? A exploratória explora, a descritiva descreve. Quem responder assim é. Poxa, doutor. Porque aí seria
seria tautologia? Vocês sabem o que é tautologia? Tautologia é você repetir o mesmo sentido na mesma frase. O que é exploratória? Exploratória é explorar. Isso, você não está dizendo nada aí, você só está repetindo. Então, exploratória é descritiva. O nível mais básico é exploratória. Quando a gente faz uma pesquisa científica do nível exploratório, que é o mais básico, nunca, jamais, never, ormai em italiano, devemos utilizar a palavra analisar. Nunca. Um trabalho exploratório seria os trabalhos que vocês fazem